E hoje nós vamos estar começando uma nova série. Então você pode ir abrindo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, porque os projetos de Deus para as nossas vidas precisam fazer sentido dentro daquilo que é uma cultura de transformação e de bênção que a palavra de Deus estabelece como verdade sobre todos nós. Se somos cristãos, é porque cremos em Cristo. E Cristo libera uma palavra que deve ser a bússola do nosso caminho. Nós não estamos aqui reunidos para falar o que nós achamos sobre a vida, sobre a humanidade, sobre o futuro, mas o que nos faz reunidos aqui é nós realmente termos a revelação de como Deus estabelece a verdade e a vida da melhor forma para que nós venhamos viver. E dentro disso nós vamos estar começando hoje essa nova série. A série que se inicia hoje se chama Cultura do Reino. É uma série que nós vamos estar falando em diversos episódios, em diversos momentos, atributos distintos que precisam fazer parte daquela cultura que o reino de Deus causa na nossa realidade, na nossa vida como igreja, dentro da nossa casa, nas perspectivas de futuro, nos projetos de trabalho. E para entender a necessidade de perceber essa virada de princípios e de cultura, nós vamos ler Mateus capítulo 16, verso 19, apenas a primeira parte. Quando Jesus está naquele encontro com os seus discípulos, em que pela primeira vez, reunidos, Pedro reconhece e diz: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus se admira muito com a resposta de Pedro, declara que sobre aquela afirmação ele estaria edificando a sua igreja, que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Mas junto com isso, Jesus traz um novo conceito. Veja comigo Mateus 16, 19, que diz assim: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E essa é a expressão que vai nortear esse nosso entendimento dessa série Cultura do Reino. Porque nós, como igreja, como aqueles que creem no Senhor Jesus e que continuam o legado, o ministério que o Senhor Jesus iniciou estabelecendo nessa terra, somos os portadores das chaves do reino. E o que isso significa de fato? Que até Jesus vir, havia sim uma lei mosaica, havia sim a escolha de Deus ao povo de Israel em se revelar como um modelo para essa terra por causa da fé de Abraão, em tudo aquilo que nós lemos lá no Antigo Testamento. Mas, de fato, o mundo estava perecendo sob o poder do maligno, o mundo estava perecendo debaixo de um domínio de trevas. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida do século I das pessoas nas nações que viviam naquela época era de 35 a 40 anos de idade, a expectativa de vida das populações. Para você ter uma ideia, foram os momentos que mais houveram guerras, pragas sobre a história da humanidade. Então Jesus vem e estabelece um novo princípio de que ele, ao vencer o pecado, ao vencer a morte, ressuscitar, tendo autoridade sobre principados e potestades, estabelece uma verdade de que ele carrega em si mesmo toda a autoridade nos céus e na terra. E lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina que por causa dessa vitória de Jesus, Deus escolheu colocá-lo como o nome que está acima de todo nome, como aquele que é superior a tudo e todos. E Apocalipse nos descreve esse mesmo Jesus vencedor como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora a Bíblia descreve nós como seus discípulos, como aqueles que creem em Jesus, como seus seguidores, formando um corpo nessa terra. E esse novo corpo, esse povo dos que creem em Jesus, dos crentes em Jesus, também são chamados de a Igreja de Cristo. E sobre nós e para nós, o Senhor Jesus declara nesse texto de Mateus 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a perceber que a esperança do mundo está no avanço da igreja, na maturidade da igreja, naquilo que a palavra de Deus vai causando em cada cristão, em cada família, em cada estrutura de valores dentro de casa, em cada sistema de governo que se submete à palavra e os princípios que Deus estabelece. E vamos vendo o mundo inteiro sendo cristianizado e sendo transformado a cada tempo novo. Logicamente, houveram diversos momentos de falha, diversos momentos na história em que a própria igreja errou e errou muito. Mas o princípio da Bíblia não muda.
de que somos nós que carregamos as chaves do reino. Nós temos os segredos para desatar a restauração, a transformação, a cura, a salvação, o perdão dos pecados, a longa vida, as famílias estando vivendo numa nova realidade pela intervenção de Cristo e o seu reino. E dentro disso nós vamos começar a falar cada semana, quem sabe não será completamente em sequência, mas estaremos tendo agora essa série que se chama Cultura do Reino. Porque esse reino que Jesus estabeleceu não é um reino político, no sentido de destronar algum governante existente. Esse reino que Jesus estabelece não é um reino que nos incita a fazer guerras, a estar usando violência para estabelecer esse reino. Mas esse reino, de fato, ele começa vencendo todo argumento e toda pretensão humana que se levante contra o conhecimento de Cristo, todo sofisma, toda ideia diabólica das trevas que venha causar destruição, morte, problemas sobre a humanidade. Como cidadãos do seu reino, essa transformação deve sim ocorrer nas nossas vidas, mas agora ser multiplicada para que você e eu sejamos sal nessa terra e luz neste mundo. E dentro dessa transformação que acontece dentro de cada um de nós, quem sabe hoje você nos visita aqui pela primeira, segunda, terceira vez e precisa de mudança dentro de ti ainda, Jesus vai causar essa mudança, mas essa mudança, acima de tudo, não pode ser uma mudança momentânea, mas uma mudança cultural. Uma mudança de valores, uma mudança de princípios, uma mudança em entender de construir a vida sobre uma base nova. E esse conjunto de mudanças nós estamos chamando aqui da cultura do reino de Deus. Ou como Mateus estabelece, o reino dos céus, que é manifesto nessa terra, como nós oramos tanto na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como é feita nos céus, ou o reino de Deus, ou o reinado de Cristo. Em certo sentido, todos são sinônimos biblicamente, quando a igreja tem a intenção de usar essa chave para servir de bênção e influência da presença do nosso Deus sobre a humanidade. Sabe qual é a promessa que nós temos? Falamos semana passada sobre o fim dos tempos. A promessa que nós carregamos é que assim como as águas cobrem o mar, como disse o profeta Abacuque, a glória do Senhor encherá toda a terra. Enquanto a glória do Senhor não encher essa terra, enquanto o reino de Deus não estiver proeminente, enquanto os cristãos não estiverem de fato entendendo e assimilando essa nova cultura, o Senhor Jesus não voltará. Mas isso também nos dá esperança de que o Senhor quer te usar e me usar para causar transformação nessa terra. Dentro disso, nós estabelecemos um primeiro tema para falar da cultura do reino. E esse primeiro tema se chama generosidade. Hoje nós vamos falar da generosidade como um princípio cultural do reino de Deus. E por que nós escolhemos falar sobre generosidade antes de tantos outros temas que fazem parte da cultura do reino de Deus e que são, quem sabe, de igual forma importantes, em outros momentos da história, até mesmo mais importantes de que a sociedade conhecesse sobre os princípios da palavra de Deus? Porque estamos vivendo em um problema social. Nós nunca tivemos tanto acesso aos recursos. A sociedade nunca teve tanto acesso a desfrutar da vida, de conforto, de tecnologia, de abrigo, de bem-estar, de diversidade gastronômica, social, transporte. Tudo no mundo tem sido multiplicadamente evoluído para que a vida humana seja uma vida melhor, e o cristianismo contribuiu demais para isso. Mas nesses tempos de pós-modernidade que nós estamos vivendo, surge junto um novo problema. Se você quiser depois anotar para pesquisar aí na internet, onde você tiver recurso, a palavra hedonismo, com H na frente. Hedonismo. O hedonismo é um problema do nosso tempo. E o que significa o hedonismo? Justamente o senso, o propósito de estarmos desfrutando dos nossos próprios prazeres. A filosofia de vida de trabalhar e viver para o próprio prazer, para o próprio bem-estar, para o seu conforto. E junto com todas essas facilidades que estamos tendo no século XXI de viver a vida, tem crescido o egoísmo, tem crescido o orgulho, tem crescido o individualismo, tem crescido a avareza no nosso meio.
E para combater isso, a chave que nós temos que usar como igreja se chama generosidade. E eu vou te mostrar hoje, nos princípios da palavra de Deus, que quem sabe você e eu tínhamos, fora da palavra de Deus, pela nossa cultura, uma ideia errada do que é generosidade, o que é ser generoso. Eu te pergunto de antemão, você se considera uma pessoa generosa? Você se considera alguém que pratica generosidade na tua vida? Você acha que isso de fato é importante para a tua existência? Vamos começar com isso. Porque normalmente como cristãos nós achamos que generosidade é um extra nas nossas vidas. Que a generosidade não muda as nossas vidas, mas que nós, por uma boa consciência, por sermos pessoas boas nessa terra como cristãos, devemos de vez em quando praticar generosidade para com a vida do outro. Muitas vezes nós achamos que generosidade nada mais é do que de vez em quando eu fazer um favor para alguém que está precisando. Mas eu te digo que generosidade é uma característica da cultura do reino de Deus. E que se não estiver presente dentro de nós esse sentimento, esse desejo e essa disposição de vivermos generosamente a vida que Deus nos presenteou, nós estaremos vivendo um cristianismo muito raso, pequeno, inclusive perigoso de não ser verdadeiro. E eu começo te explicando com alguns textos que nós vamos estar projetando aqui de forma bem sucinta, e depois nós vamos focar em um momento bíblico em que vamos aprender alguns princípios sobre generosidade. Mas, por exemplo, em João 3,16, nós aprendemos a grande generosidade de Deus. Deixa eu te dar antes uma definição do que é essa generosidade. Generosidade, biblicamente falando, é a disposição ou a prontidão para dar. A prontidão para repartir o que você tem, ou dar aquilo que você tem, de forma desinteressada e por amor à situação que você está enfrentando. Entende isso? Generosidade é uma predisposição e uma prontidão para dar ou repartir aquilo que você tem sem interesse e por amor. Vamos ver a maior expressão de generosidade da história da humanidade em Gênesis 3,16, quando a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus sentiu pelo mundo? O que Deus estabeleceu como verdade pelo mundo? Amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que agora? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda comigo a grande generosidade de Deus, que Ele nos deu o seu Filho. Ele nos entregou o seu Filho sem pedir nada em troca, sem ter um interesse com isso, sem ganhar nada por isso, mas baseado no seu amor. O Senhor Deus é o modelo de generosidade. E agora você deve se lembrar que lá em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus nos ensina que nós, seres humanos, fomos feitos imagem e semelhança de quem? De Deus. E agora, se você puder dar uma olhada comigo ou anotar aí, para nós estarmos entendendo esse conceito, em Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos ensina: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, agora que conhecemos esse Deus maravilhoso e recebemos de graça, de forma generosa, o seu favor e o maior sacrifício de todos os tempos para que venhamos ter vida, para que venhamos ser livres da morte, da condenação, do pecado, para que venhamos de fato entender aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, como filhos amados dele, nós precisamos imitar. Nós precisamos carregar essa cultura, esses princípios de Deus na nossa realidade. E eu preciso te dizer que o primeiro deles é generosidade. E essa é uma mensagem que, quem sabe, como diria aquela propaganda de cervejas que ficou muito tempo no ar na televisão brasileira, essa é uma mensagem que não desce muito redondo. Essa é uma mensagem que às vezes desce rasgando, que às vezes confronta a nossa mentalidade, que confronta aquilo que nós achávamos que éramos ou que fazíamos de uma forma correta. Porque agora nós precisamos começar a entender a proporção de quanto Deus se importa em sermos pessoas generosas. Deus se importa tanto em sermos pessoas generosas que quando Ele formou aquele povo, o povo de Israel, como descendência de Abraão, Isaac e Jacó, você deve talvez já ter ouvido falar que de Jacó surgiram muitos filhos e desses filhos surgiram tribos que formaram um povo chamado Nação de Israel. Esse povo esteve escravizado e Moisés atuou na libertação desse povo do faraó do Egito.
resgatou esse povo para uma nova terra. E quando eles saem para essa nova terra, eles passam por um período no deserto, em que Moisés é chamado por Deus para o Monte Sinai e recebe de Deus princípios, leis, como que uma constituição, como que muitos novos valores, diferentes de tudo que eles já tinham visto, sobre como Deus queria que vivessem a vida. Se você puder abrir comigo rapidamente na tua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 22, o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 23, versículo 22. Perceba comigo como que Deus se preocupou em ensinar a mentalidade de um povo que estava sendo preparado para ser a referência, para ser um modelo de Deus para essa terra, para que deles viesse o Salvador Jesus Cristo. Veja como que na própria lei desse povo, Deus está ensinando algo novo. E ele diz em Levítico 23, 22, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Interessante isso, porque todos os outros povos queriam comer do fruto completo do seu trabalho. Era loucura colher só o miolo da lavoura e não colher as extremidades da lavoura. Quem sabe seria tolice para os de fora alguém que ao colher deixou cair uma espiga no chão e não junta. Mas essa era uma lei de Deus para ensiná-los a se desprender daquilo que teriam, daquilo que colheriam. Deus disse para eles, não colham nos limites, nas extremidades da propriedade de vocês e também não juntem aquilo que caiu no chão durante a colheita. Por quê? Qual era o propósito disso? Veja comigo a sequência do versículo que diz ali, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Só faltou Deus dizer ali que está mandando você fazer isso. Porque de fato é muito difícil nós nos desprendermos, é muito difícil nós estarmos abrindo mão daquilo que nós temos. Faz parte da natureza humana. Um bebezinho já é egoísta com as suas coisas e chora se for tirado das suas mãos aquilo que tem. Está na nossa natureza esse princípio de não querer repartir em função do pecado que reside no íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos instintos. E agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós começamos a perceber a grandeza da generosidade que confronta aquele conceito de generosidade que, quem sabe, você e eu tínhamos antes de confrontar com a palavra de Deus. Que conceito é esse? De que muitas vezes nós, comprando algo de alguém, estamos sendo generosos. De que nós, fazendo negócio com tal empresa, estaríamos sendo generosos. Você imagina... Por exemplo, nós estamos agora como igreja em projeto de expansão aqui do nosso templo. Muitas pessoas têm sido levantadas já por Deus para praticar generosidade, trazer doações, para que possamos de fato avançar. Mas ontem nós fizemos uma outra proposta de um momento que pudemos angariar alguns fundos para nossas obras aqui de expansão. Nós tivemos a nossa tradicional feijoada. Nessa feijoada, vocês perceberam, vocês que vieram, que nós vendemos mais de 200 convites. E claro, não era um valor que apenas pagava os alimentos, mas nós tínhamos um valor que era um valor de uma alimentação, um valor razoável, que as pessoas percebiam que estavam ajudando também em prol da igreja. Mas deixa eu te dizer algo, quem sabe estarrecedor, de generosidade isso não tem nada. Isso se chama benevolência. Isso se chama caridade. Isso se chama complacência. Ou algumas outras formas que nós podemos entender, que é quando nós preferimos estar nos servindo de algo daquele que sabemos que podemos ajudar. Quando nós preferimos beneficiar alguém, ou tal instituição, ou tal pessoa, em detrimento de outro, porém, estamos recebendo algo em troca. Entende? Isso não é generosidade da Bíblia, porque eu estou investindo, mas eu estou recebendo algo em troca. Então, muitas pessoas acabam confundindo os conceitos e ajudando uma pessoa ou outra, dando serviço para alguém, contratando o serviço de outro, investindo em alguma coisa que está recebendo em troca e, por isso, acha que está sendo generoso como um cristão. Isso não é generosidade, mas isso também não é ruim. É uma outra característica do reino de Deus, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé,
Paulo já escreveu em Gálatas capítulo 6, e quando ele escreveu não era para essa placa de igreja que temos aqui, mas para os irmãos em Cristo que muitas vezes estão em necessidade. O Senhor Jesus nos ensina a nos preocuparmos com as viúvas e com os pobres, e muitas vezes essa preocupação está também ligada a nos relacionarmos, a contratarmos, a estarmos juntos, a alavancarmos a vida um do outro, porém isso não é generosidade. Mais do que isso, eu gostaria de avançar nesse conceito e te contar uma coisa. Generosidade é o antônimo de avareza. Você já ouviu falar em avareza? Dizem que é um dos 7 pecados capitais. Generosidade é um dos antônimos de avareza. Mas avareza, a gente sempre costuma pensar que avareza é aquele que nunca abre a sua mão. Você já viu essa ilustração de que o avarento é aquele que chamamos aqui na nossa cultura do mão de vaca? Você conhece algum mão de vaca, hein? Nós tínhamos uma vez na igreja uma pessoa que era muito conhecida pela sua precaução financeira, e nós fizemos uma gincana em que tinha que colocar a mão dentro de uma bacia d'água com um Sonrisol dentro, e passado um tempo tinha que tirar a mão para ver como é que estava aquele Sonrisol. E essa pessoa que já tinha essa fama, tirou o Sonrisol intacto de dentro da bacia. É o famoso mão fechada. Mas nós temos um conceito errado da generosidade, da avareza, porque eu te digo, avarento não é aquele que não dá nada para ninguém. Muitas vezes o avarento dá, muitas vezes o avarento ajuda o próximo, muitas vezes o avarento dá oferta no culto, porém ele é mesquinho ao fazer isso. Ele sempre faz apenas de migalhas. Eu vou ajudar a igreja, deixa eu ajudar a igreja, eu vou ajudar aquele irmão que eu sei que está necessitado, deixa eu ver se eu tenho aqui 25 centavos para ajudar ele a comer hoje no dia dele. O avarento é mesquinho. Ou o avarento é interesseiro. O que eu posso ganhar com isso que eu estou fazendo, com isso que eu estou doando, com isso que eu estou repartindo? O que eu posso ter em troca? Isso é a avareza. O avarento, em resumo, é aquele que ama o dinheiro. É aquele que coloca o seu dinheiro acima das pessoas, acima de Deus, acima do próximo, acima até mesmo da sua família. E se o avarento não é aquele que só não dá, mas eu posso ser um doador avarento, quer dizer que nem todo aquele que dá é generoso. Nem todo aquele que reparte é generoso. Mas quem é o generoso, biblicamente? É aquele que dá daquilo que tem com alegria, de forma desinteressada e por amor. Quando nós entendemos isso, eu sou levado a te fazer pensar uma verdade bíblica que está escrita em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De fato, o amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males, mas para um cristão maduro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo estava escrevendo para Timóteo, seu discípulo, que já era um cristão convicto, que já não era abalado por aquilo que estava no mundo oriundo das trevas. E Paulo estava aconselhando ele e dissesse: ei, você cristão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo está nos ensinando que a avareza está muito ligada ao quanto nós amamos o nosso dinheiro, as nossas posses, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso descanso, o nosso bem-estar, acima de Deus, acima do próximo. Porque o Senhor Jesus, quando foi perguntado: Jesus, qual é o maior mandamento? Resume a lei inteira para nós aqui em 2 frases, Jesus. Qual é o maior mandamento? Em Marcos 12:30, Jesus responde: o primeiro é esse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Que na nossa cultura a gente resume assim: ame a Deus acima de todas as coisas. Mas isso não está na Bíblia, isso é um resumo que nós fazemos na nossa cultura. O que Jesus disse é: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo maior mandamento qual que é? Ame o teu próximo, versículo 31, como a ti mesmo. Contra isso, não há lei nenhuma. Esses são os maiores princípios da nossa vida. E em contraponto a esse amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, assim como a nós mesmos. Então, amar a Deus acima de tudo, inclusive acima de mim mesmo, inclusive acima da minha própria vida, inclusive acima da minha riqueza, e amar o meu próximo tanto quanto a mim mesmo. Agora, em contrapartida disso, o apóstolo Paulo declara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós entendemos esse paradoxo,
nós precisamos entender a relação da generosidade com o amor. Quem tem filhos aí agora vai me entender. A relação da generosidade com o amor. Quando nós mais amamos, nós mais doamos. Antes de ter filhos, os homens aqui presentes já tiveram aquela namorada que ainda não era sua namorada e que estavam com a intenção de que fosse a sua esposa futuramente. Os homens casados aí vão entender o que eu estou falando. E um dia esse homem pegou do dinheiro suado do seu trabalho e foi lá comprar um buquê de rosas para aquela dama. Um dia, quem sabe, esse homem pegou daquilo que ele tinha, que guardava lá naquela poupança, e foi lá levar aquela menina ao cinema para conquistar o seu coração no momento especial. Mais do que isso agora, quando filhos são gerados, o que acontece? Quando filhos são gerados, o amor é inexplicável. Quando filhos são gerados, a generosidade vem ao automático, não precisa mais estar apaixonado. Quando filhos são gerados, há um amor automático criado dentro do coração dos pais. E quando esse amor vem, a generosidade reflete esse amor. Ou vai dizer que você que tem filhos não tem prazer em passar tempo com o teu filho. Você está amando ele, doando o teu tempo. Você está amando os teus filhos, doando a tua atenção. Doando a tua casa, que quem sabe você custou tanto para adquiri-la, ou custa tanto para pagar a sua mensalidade, o teu filho recebe isso de forma graciosa, generosa. Quem sabe os melhores alimentos da tua casa são direcionados aos teus filhos antes de você. Ou até mesmo sonhos que você abdicou por causa do teu filho e doou generosamente aquilo que você tem. Terceira notícia estarrecedora da noite. Com filho, generosidade não conta. Jesus nos ensinou, se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará para vocês as coisas que vocês pedirem. Então Jesus está dizendo, não tem nada de generoso em ser generoso com o próprio filho. Porque sendo generoso com o próprio filho, estamos sendo generosos com nós mesmos. Com aquele que saiu de dentro de nós, que foi originado do nosso sangue, que recebe naturalmente a nossa herança. Então isso não é generosidade biblicamente da cultura do reino. E agora nós vamos avançar, agora de fato estamos preparados. Eu preciso falar um pouquinho sobre finanças nisso tudo, mas não é o ponto central da noite falarmos sobre finanças. Vamos ter hoje um anúncio muito especial de uma programação que teremos aqui na igreja. Mas eu preciso exemplificar a generosidade com finança, porque hoje, se nós falamos em doar, a coisa que mais desce amargo é quando nós falamos em doar algo que temos de valor monetário. E é o maior exemplo que podemos ter. Por isso, agora, de fato, vamos ao texto principal da noite. Se você puder abrir comigo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Nós vamos aprender aqui agora, dada essa introdução longa, 3 grandes princípios de generosidade que a Bíblia nos estabelece como cultura do reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Eu vou ler apenas esse versículo na tradução da Nova Almeida atualizada, que está um pouquinho diferente do telão, não tem problema. Podemos colocar a NVI no telão. Diz assim o versículo 5. Paulo está dizendo a uma igreja chamada Igreja de Corinto, a cidade de Corinto, uma igreja que é um modelo de generosidade. Paulo está longe, em outra cidade, e iria receber uma oferta dessa igreja. Então agora Paulo aconselha, instrui sobre a generosidade no versículo 5, quando ele diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita de vocês, ou seja, ele mandou um pessoal antes para preparar, e preparassem de antemão, diz assim na Nova Almeida atualizada, a oferta, na NVI diz a contribuição que vocês prometeram, para que esta esteja pronta como expressão de generosidade e não como avareza. Como expressão de generosidade e não de avareza. Então, olha aqui o gancho que a Bíblia está nos ensinando. Uma oferta a Deus pode representar generosidade, ou uma oferta a Deus pode expressar avareza. Primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo 5 é que a generosidade tem que ser proposital. Nós precisamos ser generosos porque temos essa intenção
De automático, nenhum de nós é generoso. Ao automático, nós sempre vamos reter aquilo que temos e se sobrar alguma coisa, podemos dar para alguém que precise. Mas a nossa natureza humana não é ser generoso. Então, se quisermos a generosidade que a Bíblia nos promete, nós precisamos ser propositais. Por isso que o apóstolo Paulo declara no versículo 5, preparem a oferta de vocês. Preparem a generosidade de vocês. Por isso eu te digo, prepara quando tu vai, por exemplo, expressar a tua generosidade ao trazer uma oferta ao Senhor. Prepara quando alguém, por exemplo, te pede algo, está em necessidade, e você vai lá trazer algo da tua casa para suprir a fome dessa pessoa. Não dá aquele pão que nem você quer, que está mofado. Prepare a tua generosidade. A generosidade genuína e bíblica, ela é proposital. Mais uma coisa que nós não podemos nos enganar e nem confundir biblicamente, que nós vamos ter nessa outra programação, que teremos uma instrução sobre finanças aqui na igreja, é que dar dízimo, e essa é a quarta notícia estarrecedora da noite, quem sabe quinta já, dar o dízimo não é sinônimo de nenhuma generosidade. O dízimo, biblicamente, é reflexo da nossa obediência, da nossa fidelidade e da nossa honra a Deus. Dar dízimo não faz de nenhum de nós generoso em nada. Nós apenas estamos cumprindo um princípio da palavra de Deus e não sendo desobedientes a Ele. Então, você vê como não é tão simples ser generoso? A palavra de Deus está nos instruindo no versículo 5 que precisa ser planejado. E no versículo 7, dentro desse mesmo aspecto, veja comigo, 2 Coríntios 9, 7, diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui não está falando de dízimo. Aqui está falando de uma oferta que seria enviada para o apóstolo Paulo, que estava vivendo em outra cidade. O dízimo é para suprir as necessidades da igreja local. Ele está dizendo de uma oferta generosa que eles estavam preparando para fora da realidade deles. Então, quando nós entendemos o princípio de generosidade, tem uma outra coisa aqui que está implícita. Não adianta nós sermos generosos porque o outro mandou. Não adianta nós praticarmos um ato de doação por obrigação ou por pesar, porque isso não é generosidade. E Deus sequer recebe isso da forma correta. Deus ama quem dá com alegria. Então, por que nós temos essa dificuldade de falar em questões financeiras dentro da igreja? Essa é uma das primeiras pregações que eu tenho feito sobre esse assunto, de fato, nesse período principal do culto, desde que a igreja foi estabelecida 6 anos atrás. Porque nós temos uma cultura de que muitas pessoas, muitos homens inescrupulosos deturparam e corromperam os princípios bíblicos financeiros para o seu enriquecimento pessoal. E acabou causando uma barreira, um trauma na vida das pessoas. Mas hoje eu creio que você já tem confiança de que a palavra de Deus tem sido pregada de forma um pouco mais sincera em alguns lugares nessa terra, tantos lugares bons que o cristianismo tem sido anunciado. Então nós podemos ter credibilidade para falar de que não adianta aqui eu te forçar ou alguém te forçar a um ato de generosidade. Quando eu falo generosidade, não reduza isso ao momento de oferta no culto. Quando eu falo de generosidade, também entenda, amar a Deus e amar o próximo. Entenda que não é só o teu dinheiro, mas também é o teu tempo, a tua disposição, o teu trabalho, a tua vida, generosamente doada em parte, para Deus acima de tudo e para o teu próximo, como a ti mesmo. Quando nós entendemos isso, nós podemos ir para o segundo aspecto, que está no versículo 6. Lembra, no primeiro nós lemos versículos 5 e 7. E agora, no segundo aspecto, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 8. Que diz o versículo 6 assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É a segunda verdade que eu preciso te dizer sobre generosidade. Que além dela precisar ser proposital, a generosidade produz frutos. A generosidade é uma semente no mundo espiritual. Quando nós somos generosos para com Deus ou para com o nosso próximo, nós estamos plantando algo que vamos colher de Deus. Lembra que eu te falei? A generosidade tem que ser desinteressada, então nós não podemos fazer uma barganha com Deus ou com o próximo para recebermos bênção. Esses dias teve um testemunho na nossa célula de uma pessoa
que teve o caso de que a sua avó estava junto com ela na rua e acabou tropeçando, e veio um senhor cristão e foi ajudar ela. E ajudou ela e levou até a parada do ônibus, e ajudou a levantar, e perguntou se estava tudo bem. E daí no final ele disse assim, eu posso orar por ti? E a senhora essa, que pertence à família da nossa célula, disse, claro, pode orar. E aí quando o rapaz foi orar, ele disse assim, Senhor, muito obrigado porque tu me deu a oportunidade de ajudar essa senhora no meio da rua, então agora o senhor pode responder aquela oração que eu fiz de manhã, que eu preciso da resposta do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu emprego, das minhas vendas de hoje, porque agora eu já ajudei alguém. Isso não é generosidade. E o testemunho é verdadeiro. E aconteceu aqui em Viamão. A generosidade produz frutos, mas não frutos interesseiros. Deixa eu te dizer, hoje em 2021, eu estou colhendo frutos que eu plantei no reino de Deus na década de 90. Não existe uma relação direta entre exigirmos o resultado da colheita. É Deus quem libera frutos. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui 20 anos na tua vida. Mas nós temos que ter um coração generoso porque sabemos que a palavra de Deus é verdadeira e vai causar bênção sobre o teu futuro. No versículo 8 diz assim a palavra de Deus, Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então veja que interessante, que Deus quer suprir a nossa necessidade e suprir as nossas vidas ricamente, para que nós de fato tenhamos mais sementes. Nesse mesmo capítulo da Bíblia, diz assim que Deus é aquele que supre semente ao que semeia. Ao que semeia. Nós temos uma porção da nossa renda, da nossa vida e do nosso tempo, que nós como cristãos precisamos doar para o nosso Deus e para o nosso próximo. A medida disso é você quem sabe. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Mas nós temos uma porção destinada na nossa vida cristã que nós devemos doar e repartir para Deus e para o próximo. Te digo isso por um texto que nós vamos finalizar a palavra. Mas antes disso, eu quero dar um alerta sobre os resultados, a bênção de ser generoso, porque tem muita gente que está sendo generoso ou tentando praticar a generosidade, mas nunca recebe bênção nenhuma sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque desrespeita o princípio da palavra de Deus que Jesus estabelece em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 4, quando ele diz assim, quando vocês praticarem as suas obras de justiça, não façam como os outros que querem mostrar. Não façam para serem vistos. Não façam, tenham cuidado para não praticarem as obras de justiça para serem vistos pelos outros. Ao contrário, que aquilo que a tua mão esquerda faz, que a tua mão direita não saiba. Aí veja comigo ali no versículo 3. Quando você der esmola, Jesus está dando um exemplo de generosidade ao próximo. Que a tua mão esquerda não sabe o que a mão direita fez. Que a tua mão esquerda não sabe o que a mão direita fez. Diz aí para quem está do teu lado, nem a mão esquerda nem a direita. Diz assim, nem a língua nem o Instagram. Muito menos. Mas eu acho que Deus sabia desse negócio de rede social, porque como é que a gente faz para postar no Instagram? Mão esquerda ou mão direita. Então a generosidade é perdida a sua bênção quando nós fazemos isso para receber status social. Quando nós fazemos isso para receber o aplauso do outro. Não é problema de uma forma geral você publicar a tua vida cristã para que outros se inspirem. O problema é de uma forma específica você expor situações que você está contribuindo para receber aplausos. Jesus diz no versículo 4, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, quando nós fazemos algo em prol de Deus ou do próximo, não é para tocar trombeta, é para aquele que vem em secreto, receba para a sua glória, porque nós amamos a Deus e fazemos todas as coisas por meio dele e para ele. E quando você e eu entendemos isso, nós podemos ir para o último aspecto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, que diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Alguém deu glória aí, alguém gostou dessa promessa? O apóstolo Paulo está dizendo, se você for generoso, você será enriquecido de todas as formas. Começamos bem esse versículo.
para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E agora veja o detalhe aqui. E por nosso intermédio, o apóstolo Paulo estava dizendo porque ele estava recebendo aquela oferta. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E isso eu posso te dizer também, na minha própria caminhada com Jesus, que muitas vezes eu fui o alvo da generosidade de alguém, não só como igreja, na minha vida particular. E normalmente quando isso acontece, em vez da gente agradecer a pessoa, a gente diz, obrigado Jesus, tu ouviu a minha oração. Porque de forma inesperada, alguém traz aquilo que você precisava, generosamente. Deus é glorificado. Então, além da generosidade ser proposital, além dela produzir frutos, em terceiro lugar, a generosidade glorifica Deus. A generosidade estabelece que se transborda em expressões de gratidão a Deus, como o apóstolo Paulo diz no versículo 12. O serviço que vocês estão fazendo não é só para mim, está transbordando com expressões de gratidão a Deus por aí. Porque a tua generosidade está refletindo a imagem de Deus que você carrega. Então, olha que interessante isso. E aí eu quero terminar contigo essa palavra com 2 princípios bíblicos. O que você prefere primeiro, a notícia boa ou a notícia ruim? Vamos terminar com a boa, então. Abra comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Vamos fazer que nem falava um patrão meu, quando nós temos que resolver algum problema grave, nós temos que fazer o efeito sanduíche. Você já ouviu falar no efeito sanduíche? Você começa com um bom assunto, você resolve o problema no meio e você termina com um assunto melhor ainda. Esse é o efeito sanduíche. Pegue isso para resolver os problemas dentro do teu casamento. Chega e diga, esposo, como você está lindo nesse dia, você é um homem tão forte. Aí depois você resolve o problema e depois você diz, eu te amo muito, vou fazer aquela lasanha que tu gosta. Pronto. Ele adorou a conversa. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Primeira notícia boa. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Você não gostou dessa promessa? A tua generosidade faz fluir as riquezas de Deus sobre a tua vida. Quando você abre a mão, quando você entrega aquilo que você tem, primeiro lugar a Deus, segundo lugar ao próximo, quando você tem a disposição de repartir ou até mesmo doar, liberam-se riquezas sobre a tua vida. Agora vem o efeito sanduíche. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você entendeu que eu te falei que um cristão precisa ter na sua vida uma porção de generosidade? E eu garanto que muitos de nós, quem sabe todos nós, temos testemunhos de que Deus já nos moveu a ser generosos, mas o nosso coração avarento, pós-modernista do século XXI, disse assim, não, mas eu acho que essa voz não é comigo. Eu acho que esse sentimento é algo da minha cabeça. Eu não vou fazer isso nesse momento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza. Então, por isso, muitos cristãos não prosperam na sua vida. Por isso e por muitos outros motivos que nós vamos ver nessa programação que teremos em instrução sobre finanças na Bíblia, que vamos anunciar hoje ao final. Por esse e por muitos outros motivos, mas esse é um dos motivos. Às vezes nós passamos por provações nas nossas vidas financeiras, mas às vezes aquilo que você pensa ser uma provação é a colheita de reter aquilo que deveria dar. É a colheita de segurar aquilo que Deus havia preparado para que você abençoasse o outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso aqui não é lei de Moisés. Isso é um provérbio de sabedoria do rei Salomão, que diz, aqueles que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Quando nós entendemos isso, eu quero te abrir os olhos espirituais nessa noite. Se você crê em Jesus, você é um crente. Quantos crentes tem aqui nessa noite? Eu sou crente. Se você crê em Jesus, você é crente. Se você ainda está escolhendo, você talvez ainda não é crente. Mas se você crê em Jesus, você é crente em Jesus. E conosco que cremos, que já decidimos crer, quem sabe hoje você está sendo impactado pela palavra de Deus e vai sair daqui crendo em Jesus, nós temos uma verdade da palavra de Deus que está em 1 Pedro capítulo 5:8, que diz assim, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Quando nós somos crentes, nós somos resgatados do império das trevas, Colossenses 1:13, transportados para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo.
E agora Satanás, quem sabe outrora amigo, se torna nosso inimigo. E quando Satanás se torna nosso inimigo, está rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. O Senhor Jesus nos ensina em João 10:10 que ele veio para nos dar vida, mas para que o ladrão veio para quê? Para roubar, quem já foi ao encontro com Deus aí? Matar e destruir. Quem não foi ainda, vá, que não tem ladrão lá, mas o pessoal aprende essa frase. Roubar, matar e destruir. Então deixa eu te dar uma notícia. Se você crê em Jesus, o que mais Satanás quer é empobrecer a tua vida. Se você crê em Jesus, o que o reino das trevas quer é te deixar na miséria, porque agora você tem uma inimizade. Então, se nós não submetermos a nossa vida financeira àquilo que Deus estabelece, e o nosso tempo e todas as prioridades da nossa vida como cultura do reino dele para as nossas vidas, podemos ser crentes pobres. Não tem destino de crente pobre na Bíblia. Mas existem situações em que nós acabamos empobrecendo. Nós podemos estar pobres em um momento por alguma provação, mas nós não somos pobres se cremos em Jesus e obedecemos a sua palavra. Então, quando nós retemos o que devemos dar, caímos na pobreza. E agora o efeito sanduíche termina com Atos 20:35. Vamos ler lá. Eu sei que são muitos textos da palavra de Deus, quem sabe é uma avalanche de informações. Você pode acessar depois no Spotify o canal que nós temos de podcast. Você pode acessar o YouTube, o canal da igreja, nas redes sociais, lá no Instagram. Fique à vontade para rever essa palavra. Quando Paulo nos demonstra que nem só finanças são generosidade, mas ele diz assim no versículo 35, em tudo o que fiz, mostrei-lhes mediante trabalho árduo, que nós devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. O Senhor Jesus nos ensina, e se você já deu um presente para alguém que você ama, você sabe que existe maior felicidade em dar do que receber. Mas lembra que filho não conta para a generosidade bíblica. Namorada não conta para a generosidade bíblica. Deus conta. O próximo conta. Então, quando nós entendemos esse princípio, eu sei que essa palavra está um pouco mais longa do que de costume, mas eu preciso encerrar esse assunto de uma forma que nos impulsione a querer transformação. Porque, naturalmente, nem você e nem eu queremos ser generosos na nossa natureza pecaminosa. E agora vamos ler juntos para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. São muitos textos da palavra de Deus, mas vamos ler juntos esse texto. Eu gosto demais da mensagem da graça. Eu me considero, de certa forma, um pregador da graça de Deus, porque não carregamos um legalismo e uma religiosidade na forma como anunciamos a palavra de Deus. Porém, existe um movimento cristão que crê que a graça e a obra do Senhor Jesus é suficiente, que nós não devemos fazer nada em resposta a isso. O alemão Dietrich Bonhoeffer, que morreu condenado na Segunda Guerra por como um cristão ser contra o nazismo, escreveu um livro chamado Discipulado. E nesse livro, na década de 40, ele já escrevia que a graça de Jesus não pode ser barateada. Não podemos deixar que a graça se torne uma graça barata nas nossas vidas. E a graça barata é a graça sem transformação. É a graça sem fruto. É a graça sem obediência. É a graça sem a preocupação de honrar aquele que deu a vida por mim. Por isso mesmo que sejamos perdoados pela graça, mesmo que venhamos acessar a Deus pela graça, a palavra de Deus nos ensina que muitos que até mesmo estão pertencentes à religião cristã, por assim dizer, não herdarão o reino dos céus, porque continuam perversos no seu comportamento e no seu coração. Por isso Jesus nos ensina, naquele dia muitos chegarão diante de Deus e dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, em teu nome nós pregamos. E Deus vai dizer, apartem-se de mim, eu não os conheço. Não conheço vocês, não sei quem vocês são. Alguns teólogos querem defender isso, dizendo que reino de Deus e vida eterna são coisas diferentes. Eu não sei como saber isso na Bíblia, mas o que o apóstolo Paulo está escrevendo é o seguinte, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Veja o que a graça tem que causar em nós. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, versículo 10.
nem ladrões, nem avarentos. O que está escrito ali? Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E agora estou lascado. Aí olha só a esperança do versículo 11. Não importa o que passou, não importa uma vida de pecado, não importa os erros que nós já cometemos. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então agora volta de novo no versículo 9. Aquele que crê em Jesus pode ter sido imoral, mas agora ele precisa frutificar na sua vida a graça de Deus e se tornar uma pessoa moral. Deixar a idolatria, deixar o adultério, deixar o homossexualismo, deixar de roubar e deixar a avareza, no versículo 10. Deixar o seu vício, a sua dependência química, deixar a calúnia, a fofoca, deixar a trapaça, a malandragem. A graça tem que frutificar. Mesmo que tenhamos sido de algumas dessas formas que o apóstolo Paulo citou, a graça precisa causar frutos. E eu me sinto responsável em causar aqui uma cultura de generosidade neste lugar. Uma cultura de benevolência, uma cultura de complacência, uma cultura de estender a mão, uma cultura de que nós venhamos não permitir que o dinheiro esteja acima de Deus, que o nosso tempo esteja acima de Deus, que aquilo que temos, que possuímos, esteja acima de quem somos. Lembre que você não tem problema nenhum em ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. A palavra de Deus declara muitas vezes que aquele que quiser e ouvir o Senhor vai comer o melhor desta terra, vai prosperar, vai ter riquezas abundantes. O Senhor, inclusive, pode tornar o teu nome famoso, como ele prometeu a Abraão. Então o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. E assim nós encerramos esse primeiro episódio da série Cultura do Reino, falando sobre generosidade. Talvez não desse tão redondo essa mensagem, mas o poder de Deus vai causar frutos na tua vida e na minha vida. Nós vamos estabelecer a cultura do reino do Senhor nessa terra. Nós vamos contra aquilo que as trevas causam. Esse hedonismo maldito de estar vivendo a vida apenas em prol dos próprios prazeres, do egoísmo, da idolatria do eu, que caia por terra em nome de Jesus. E que nós venhamos estabelecer aquilo que Deus tem para uma sociedade saudável. E nós temos o privilégio que comece dentro da nossa casa. Temos o privilégio que comece na empresa que nós trabalhamos. Que comece no curso que nós fazemos.